Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao aquecimento do Papo Veloz. Eu sou o Rodrigo Vilela. Está começando o nosso programa de sexta-feira. Você sabe, sexta-feira é hora de aquecimento. Então, já vão chegando com a gente, já vamos deixando seus comentários. Participem com a gente no nosso canal. E é claro que a gente espera que você já tenha deixado sua curtida e seus comentários. Inscrevam-se no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo e ative as notificações. Assim o nosso engajamento cresce, assim a gente fica feliz pra caramba. Sigam nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, @PGM Papo Veloz. Você pode ouvir a gente nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Google Podcasts, ou então assinando o nosso feed s.gd/programa Papo Veloz. Vamos começar o programa, gente. Vamos trazer primeiro ele, que está num cenário um pouquinho diferente hoje, não é verdade, Eric von Draxler? É isso aí, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Vocês que acompanham aqui o programa, né? Eu vou descobrir nesse momento se está funcionando o áudio. É isso aí, Rodrigo. O seu áudio está muito bom. Isso é ótimo. Eu tô vendo aqui, eu tive um retorno aqui no programa. Enfim, como vocês podem reparar, eu estou aqui na dimensão paralela de Ricardo Albuquerque. Dimensão paralela. O fuso horário daqui é um pouco diferente, né? Eu estou aqui, mas enfim, dessa vez eu não podia faltar, né? Pra poder, porque hoje tem gente aqui, além do Rodrigo e eu apresentando aqui o programa, hoje tem os convidados, né? Como você deve estar sabendo, e principalmente para a gente poder falar da final da NASCAR, né? Que o cara, até onde eu sei, é a especialidade da pessoa, né? Sim, eu sinceramente espero que não seja mais um que fique buzinando a gente, porque a gente não conhece a dinâmica da NASCAR. Não, eu tenho certeza que ele não é, e o conteúdo dele sim é muito bom. Então vamos puxar ele, porque a gente não pode ficar falando sem ele aparecer por aqui, não é verdade, Eric? A gente tem que trazê-lo para o vídeo, porque eu tenho que dizer que é uma honra tê-lo aqui no programa. Léo Guina, muito obrigado por ter aceito o convite. O Léo é o primeiro entrevistado do programa desde que ele mudou para Papo Veloz, então aí a gente já vê o quanto que a live de hoje vai render. Léo, obrigado por ter vindo. Bem-vindo ao Papo Veloz. Léo, só tem uma coisa, você tem que desmutar o seu microfone. Vai, Moisés, do Coiteg. Agora sim, Léo, boa noite pra você. Obrigado por ter vindo e bem-vindo ao Papo Veloz. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado também ao Eric também, tá? Bom, pessoal, eu realmente não sou... Tipo assim, a minha especialidade, que eu gosto de NASCAR, acompanho NASCAR. Comecei uma comunidade no Orkut de NASCAR lá em 2007, no Orkut ainda, né? Só os mais velhos vão lembrar do Orkut. Então, assim, NASCAR eu já estou há um bom tempo, já meus cabelos brancos já denuncio um pouco minha idade aí. Eu estou há um bom tempo com a NASCAR aí no lombo, né? Carregando a NASCAR. E como eu sempre falo em toda live que eu faço, eu quero levar a NASCAR do modo mais simples e mais fácil para todo mundo tentar entender, porque realmente a NASCAR tem suas regras excêntricas e complicadas, né? Mas no final é eu acredito que é o esporte mais fácil de compreender, né? Tanto a gente viu o que aconteceu no último final de semana em Martin, né? Uma simples jogada no carro no muro, o cara pulou de 10º para quarto e se classificou para as finais, né? Então, assim, eu tô já há um bom tempo aí, mas vamos falar de NASCAR, vamos conversar um pouquinho aí, vamos falar aqui que pode acontecer nas finais, né? São 3 finais já nesse final de semana em Phoenix, e vamos embora. Obrigado pelo convite, viu, pessoal? Obrigado a todos também, todo o pessoal que está aqui com a gente na live. Valeu demais, pessoal. Show! Aliás, a primeira já tá em curso já, né? A primeira daqui a pouco. Hoje à noite, daqui a pouco. Começa daqui a pouquinho, 11 horas, não é isso, Léo? 11 horas. Já tem até o grid aí, já foi o qualify, né? Temos aí já também como que vai largar cada contender da final hoje, né? Daqui a pouquinho eu falo para vocês também. A gente vai passar também, claro, pelas categorias
de suporte Eu não tô participando disso, tô feliz pra caramba. da NASCAR. Pessoal, a nossa sabedoria de paddock, como a gente costuma chamar, vai ser rápida, vai ser curta. E pela primeira vez, desde que a gente começou a fazer essa brincadeira de trollar com alguma coisa que acontece em outros esportes, em outras coisas que a gente traz aqui pro início pra tirar uma onda, pra dar uma quebrada, mas eu só quero mostrar a frase e muita gente vai entender porque nós do esporte a motor, por se tratar de um tricampeão do mundo, foi vergonhoso o que saiu nessa semana. Foi patético, foi ridículo, foi repugnante. E eu não quero falar mais nada, senão eu vou extrapolar. Eu tenho que passar boa impressão pro convidado. Eu não vou falar nada, não. Eu não vou falar mais. Mas quanta vergonha. Alguém quer balbuciar alguma coisa, porque Olha, tem nem o que falar. não, a única coisa que eu falo é aquela frase que eu sempre falo, né? Não ou a pessoa morre um herói, ela vive o suficiente pra virar vilão. Mais um, né? Pois vamos pros comentários do pessoal, então. O que aconteceu não merece nem muito tempo. Dá pra ficar dando pitaco. Vamos pros comentários, povo. O pessoal já tá comentando por aqui. Já tá deixando os seus primeiros boas noites. Matheus Góes já tá por aqui. Carlos Fonseca também tá por aqui. Não, Carlos, não passou ninguém por aqui. Eu não sei se passou lá pelo Imigrantes, mas não, ainda não passou ninguém pendurado na frente do caminhão, não. Aliás, já saiu o mod já do Eurotruck com esse acessório. Já saiu o mod no Eurotruck, o pessoal já brincou fazendo Lego com isso. Aquela figurinha do cenário com as pedras e o cenário com a montanha, de fundo já desenharam. Meu, se for inteligente o cara fica rico, mais difícil. Homem Samambaia, o Matheus Góes. Aliás, bem lembrado. Eric Nossa. Não, e bem lembrado, agora, esse dia eu fui rever a live, né, de segunda, e aí eu entendi o que o pessoal tava falando da viradinha de câmera naquela hora. Era o que eu tenho de pegar a câmera e tirar pra mostrar alguma coisa que não tem a tela. Só que agora hoje vai ficar meio complicado. Hoje vai ficar complicado. Pô, vocês têm que especificar melhor a viradinha de câmera ou a viradinha de cadeira. Leandro Falso tá por aqui também, boa noite. Leandro, não estamos sabendo de nada disso aqui. O Leandro pergunta se é real a ameaça de banir o Chastain da final. Não estamos sabendo. E seria ridículo porque não consta nada em regulamento que ele não pode usar o muro como suporte. Não existe nada no regulamento. Rodrigo, olha só. Assim, é uma coisa que vai ser revista para a próxima temporada. Lógico, para a próxima. Mas agora, 22, amigo, não tá valendo, não. Inclusive, já circulou meme, não sei se o Léo já viu, circulou um meme que os caras já estão preparando a pista Phoenix para isso, botaram tipo um rolamento no muro, ali na curva 4, na curva 3, 4, botaram tipo um rolamento pro caso de alguém quiser usar o muro, né, para esses fins, né. Só respondendo pro Leandro aí, né, o Leandro, não vai ser banido, não tem, zero possibilidade, tá? Se a NASCAR punisse, essa punição ia sair durante a semana, caso ela fosse punir, mas ela já falou já no momento ali que não iria punir ele, né? Até porque não existe essa regra no livro deles, né? Mas a NASCAR falou sim que vai prestar atenção e vai apurar o de certo, né? De modo mais certo aí, do que realmente a vantagem que ele teve, né? Para vocês terem noção, todo mundo vinha virando ali, ó, eu olhei volta a volta, todos os pilotos ali, todos os 20 pilotos vinham virando 20.2, 20.1, os mais rápidos estavam virando 20.0, ele conseguiu virar 18.8, tá? Realmente, né, ele deu o pulo do gato ali, né, ele foi muito esperto ali, né, naquele movimento que ele fez, que é onde que deixou o carro no muro, ralando, tá? O carro favorece, porque o carro, ele com esses aros maior, né? Então, o carro antigo, ele tinha muito pneu,
né? Tinha muito mais banda, né? O pneu, né? E uma roda um pouco menor. Com esse carro novo, ele tem muito mais aro e uma banda menor, né? Então, favoreceu o movimento, porque realmente até no começo da temporada nós estávamos vendo os carros atolando, né? No asfalto mesmo, os carros não conseguiam sair do lugar quando estava o pneu estourado. Então, tipo assim, esse movimento acabou favorecendo ele também, né? O Rothstein. Mas não existe possibilidade nenhuma de ser punido, tá? Não tem possibilidade nenhuma. E falando, até o Eric comentou, né? O pessoal eles colocam, né? Aquelas rodas ali, né, eles usam para usar para carregar o carro dentro do shopping, né? O shopping é onde que eles fazem o carro. Então eles usam para carregar o carro dentro do shopping para caminhar, empurrar, né, o chassi de certa forma mais fácil. Mas é claro, né, que virou já notícia, os caras pegou, usou, né? Não é meme que isso. Né? Léo, a história das rodinhas no muro é meme, obviamente. Então, eles usam aquelas rodinhas, né, para movimentar os carros dentro do shopping, né? Então, assim, só que aí o pessoal já tirou foto e fez um meme, né? Sensacional, cara. Muito bizarro isso, cara. Foi. Muito Eu tentei bizarro. videogame. Não, aliás, seria sensacional, cara, se a gente tivesse separado esse vídeo aqui, as reações dos pilotos e dos spotters, velho. As reações são muito boas. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Uhum. Deixa eu só colocar mais 2 mensagens agora. O Rômulo Baroni tá por aqui. E ele, claro que faz o elogio pro Léo. Mentor da NASCAR, O Léo tem conhecimento pra caramba também, viu, de NASCAR. Olha. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos já entrar no assunto, porque tá na hora da gente falar de NASCAR. Vamos pra vinheta. NASCAR. O duelo final em Phoenix. 2 buscando o título pela primeira vez, 2 buscando o bicampeonato. Joe Logano, Chase Elliott, Ross Chastain e Christopher Bell. Teremos um Ford, 2 Chevrolets e um Toyota. 4 equipes diferentes na final. Tudo como a gente gosta, tudo bonitinho, tudo caprichado em Phoenix. Mais uma vez, Phoenix recebendo a final da NASCAR, o Championship. Para quem não sabe, todos os 4 finalistas estão com 5.000 pontos e quem chegar na frente é o campeão, independente se vence ou não. O que vale é o resultado final depois do terceiro segmento. Tem alguma expectativa, Léo? Você tá, assim, empolgado? Eu gostei das mudanças em Phoenix, eu acho que as provas em Phoenix ficaram muito boas. A mudança de Phoenix, né, a última reforma de Phoenix, melhorou um pouco sim a pista, tá? A gente não pode falar que a pista ficou horrível, nem que a pista ficou igual era, porque realmente a pista teve uma melhora, né? A expectativa para o final realmente é muito boa. Temos aí 2 pilotos que realmente ninguém esperava que 2 pilotos poderiam chegar, né? Até o próprio Christopher Bell, que se classificou aí, meio que na bacia das almas, porque para ele realmente era só vitória, e ele conseguiu vitória e se classificou. Tanto que no final da corrida ali em Phoenix, em Martinsville, né? Tava duelando aí 2 pilotos que só se classificariam pro final caso vencesse, que um era o Bell e outro era o Chase Briscoe, né? Era só vitória que interessava para os 2, nenhum outro resultado interessava para eles, né? Então temos aí um mix muito bom de pilotos, né? Uma grande diversidade aí, né, de pilotos. Tem o Joe Logano, que já é um cara experiente, já participou de várias finais, né? O Joe Logano. O Joe Logano foi, pra vocês terem noção, o Joe Logano foi um cara que foi um dos pivôs para aposentar a Cal Edwards, né? O Cal Edwards acabou cansando, né? O Christopher Bell aí, como eu falei agora há pouco, se classificou aí no susto, né? Classificou na pista de Martinsville, que realmente favorece um pouco aí o equilíbrio do carro, né? Porque em Martinsville você não precisa ter um bom carro, e as coisas se nivelam um pouco. Ele foi ali no braço, realmente o Bell acabou vencendo e se classificou. O Rothstein se classificou porque ele pensou fora da caixa e conseguiu, né? E gênio. Lá, um movimento genial, né? E conseguiu se classificar.
E o Chase Elliott realmente é o cara aí que tem um bom carro, uma boa equipe, né? É o cara do campeonato consistente, né? O Chase Elliott. Então, tipo assim, se falarmos dos 4 aí, qual o piloto que realmente, olhando o ano do cara, né? Qual que é o mais consistente aí, é o que teria, então, a melhor chance é realmente com o Chase Elliott, né? Ele é o cara mais constante aí desses 4. Porém, estamos na final, como bem o Rodrigo falou, o campeão é o que chegar na frente, tá? Pode chegar em 31º, 30º, 29º e 28º. O cara que chegou no 28º é campeão, tá? Ele não precisa vencer a corrida. Qualquer posição que ele chegar, realmente, ele só precisa estar à frente dos outros 3 concorrentes dele. Ele vai ser campeão. Apesar de que, Léo, desde que instituiu esse formato novo de oitavas, quartas, semifinal e final, todos os campeões venceram a última corrida. Acaba vencendo porque acaba sendo um pouco o destaque da corrida, né? Os caras, as equipes preparam o carro, né? Mais afino, né? Deixa o carro mais preparado. Então acaba que realmente os 4 pilotos, principalmente na Cup, né? Já na F1 os caras que estão sempre aí figurando pelo campeonato, eles sempre estão na frente. Agora na Cup vai aparecer ainda mais, né? O que a gente pode ver talvez um Christopher Bell um pouco mais para trás, né, andando ali no top 15, top 20, né, o Christopher Bell. O Rothstein dentro do top 10, mas o Rothstein é um cara que vem sendo regular. Agora o Joe Logano e o Chase Elliott, eu tenho comigo, tá, que desses 4 pilotos aí, eu acredito que, como sempre, né, e por ser a equipe mais rica, o Rick Hendrick vai realmente dar o carro mais, o mais preparado, o melhor possível, tudo que tem de melhor no mercado para colocar no carro de corrida, o Rick Hendrick vai colocar nesse carro número 9 aí do Chase Elliott, tá? Então, qual que é o melhor câmbio que tem no mercado para um carro de corrida? É esse aqui, eu quero. Não importa falar, qual que é o melhor motor? É esse aqui, eu quero. É o melhor óleo? Não, esse aqui eu quero. Então, assim, tudo que tem de melhor vai ser colocado ali nesse carro número 9, tá? E eu acredito que realmente vai ser uma briga muito boa, tá? Principalmente falando de Joe Logano e Chase Elliott. O Rothstein é aquele cara que vai correr por fora, né? Eu acredito. O Christopher Bell também vai ser aquele cara que vai correr por fora. Porém, são 4 pilotos que andam super bem, são 4 pilotos aí que já tem, pelo menos falando do Logano, Bell e o Elliott, né? São pilotos que já lutaram por campeonatos, são pilotos que já realmente lutaram aí por vitórias. O Rothstein é um piloto que ele se mostrou, né? Ele se mostrou que tem talento, ele quase ficou de fora aí, avançou em alguns estágios aí, meio que na rapa mesmo, né? Acabou avançando, né? E já, ele, na teoria, ele até, né? Não sei se vocês acompanharam também, quando a desclassificação do Brett Keselowski, mesmo se ele não tivesse feito aquele movimento lá, o Danny Henry iria avançar duas posições, uma posição, mas o Chase Elliott iria avançar mais duas posições, que dava 2 pontos a mais. Então, mesmo se não tivesse acontecido nada daquilo do Chase Elliott, ele iria se classificar com a desclassificação, né, do Brett Keselowski. Então, ele iria porque ele ia somar mais pontos, né? Conforme vai subindo as posições, você vai somando mais pontos. E aquela posição para o Chase Elliott seria já mais interessante, então ele somaria mais pontos, ficariam empatados, né? O Danny Henry e o Chase Elliott, e a desempate seria por vitórias, né? Então aí, no caso, o Rothstein iria avançar para a final, tá? Então, assim, o Rothstein é um cara que corre por fora para mim, mas também é um cara que eu não posso descartar dele ser campeão, tá? E não posso falar também que o Rothstein é o cara mais fraco, até porque a Trackhouse entregou um bom equipamento para ele. Ele fez juros, né, desse bom equipamento aí, até que foi um cara aí de grande destaque, um cara que surpreendeu a todos, tá? Um cara que muitos ainda nem sabiam quem que era o Rothstein, né? Só conhecia de algumas coisas que ele vinha fazendo ali, nas boas coisas no F1 Series, né? Então ele fez aí, né, um bom round 8, né? Ele teve 2 segundos lugares em Las Vegas, quase venceu Las Vegas e Rompes em seguida, né? E depois agora, em março, conseguiu essa posição aí, que acabou levando ele, né, para a final. Então a gente não pode também descartar, né, o Rothstein. Então, tipo assim, eu acho que a final tem tudo para ser uma final brilhante, pelo menos da Cup Series. Eu acho que vai ser uma final bem acirrada. Melhor a gente segurar no sofá aí, né, se preparar, porque realmente vai ser uma final acirradíssima. E dos 4 ali, pessoal, ninguém é bobo.
tá? Eu acho que talvez, só falando de um pouco de ritmo ali, eu acho que talvez o Christopher Bell e o Rochester talvez ficarem um pouco mais para trás, principalmente o Christopher Bell, mas o Chase e o Logano, eles vão brigar aí, vai ser meio negócio meio que olho por olho, dente por dente. E uma outra coisa, completando o que o Léo falou, acontece um pouco, eu percebi isso nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos 5 anos. O piloto que tá disputando o título, os outros que não estão, eles abrem, meio que, não é que abre passagem, mas meio que dá aquela facilitada. Tipo, eu não sou eu o cara que vou atrapalhar o título dele. E acho que aconteceu isso em 2020, foi quando o Elliott foi campeão. Andou uma boa parte da corrida, os 4 do título nas 4 primeiras posições o tempão. Ninguém quis se comprometer. Acho que esse é o único revés da final, mas aí é uma opinião pessoal. Peraí que eu já vou chamar vocês, deixa eu colocar, óbvio, quando... Hein, Eric? O Eric sabe disso, o Léo descobre. Quando a mãe manda mensagem e a irmã manda mensagem, a gente tem que colocar primeiro, é prioridade. Daqui a pouco eu vou colocar os... Pula fila. Daqui a pouco eu vou colocar a mensagem do pessoal que tá comentando a respeito da prova. Deixa eu só pedir pro Eric falar o que ele acha da final. Eu vou um pouco na linha do que o Léo falou. Tipo, corrida só acaba na bandeirada, quando o piloto cruza aquela faixa quadriculada. Mas o Elliott e o Logano estão um degrau acima nessa final. É óbvio, por equipamento, por equipe, por já terem conquistado um título e por sempre estarem nas cabeças. São pilotos que andam sempre nas cabeças. E a NASCAR tem uma quantidade gigante de pilotos que tem capacidade para vencer. E o Elliott e o Logano estão sempre no pelotão de cima. Tem muita gente que não gosta do Logano, tem muita gente que não gosta do Elliott. Mas uma coisa é fato, eles estão nas cabeças, eles vivem nas cabeças, estão realmente um degrau acima. E aí, Eric? Bom, vamos lá. O lado torcedor quer ver o Chastain campeão, óbvio. O lado torcedor, mas tipo, o lado torcedor zoeiro quer ver o Chastain campeão. Mas o lado mais lógico, meio que não foge muito disso aí que você acabou de falar, que o título fica entre Elliott e Logano, pela experiência que os dois têm. Mas eu quero botar uns números aqui na mesa, se é que eu posso aqui. Acho que eu posso, porque já tenho quase 10 anos de programa. Vamos lá. Eu tô vendo o seguinte. Número de vitórias que os 4 finalistas têm ao longo da temporada. O Elliott tem 5, Logano e Bell tem 3 cada uma, Chastain tem 2. Certo? Top 5. Chastain tem 14, Elliott e Bell tem 12, Logano tem 10. Top 10. Chastain e Elliott empatados com 20, Bell com 19, Logano com 16. DNFs, o Bell tem 6, o Chastain tem 5, Logano e Elliott tem 4. Voltas lideradas, sim, esse número está aqui na minha lista também. Voltas lideradas, Elliott 857, Chastain 692, Logano 597, Bell 573. Vitórias de segmento, todos eles, com exceção do Bell, tem 6 segmentos vencidos cada um, o Bell tem 4. Pontos de playoff, o Elliott marcou 46, Logano 26, Chastain 21 e o Bell 18. Então, quer dizer, essa relação que eu passei aqui agora, tu vê que tá bem misturado. Tem alguns pontos que não dá pra você definir um favorito. Até porque, geralmente, a NASCAR meio que tem essa dinâmica, né, tipo assim, afinal vira uma grande roleta russa, né, entre os 4 finalistas, que eu acho sensacional. Não dá pra montar um favorito, apesar de, foi o que eu falei, o lado torcedor quer ver o Chastain campeão pela manobra de Martinsville, o lado lógico, né, que seria o lado mais jornalista, ele aponta o título entre o Elliott e o Logano, que tem mais experiência. Aliás, correção, o lado torcedor, qualquer um que não seja o Logano tá ótimo.
Qualquer um que não seja Logano, mas o Guina, eu não sei se você teria essa informação de média de posição em Phoenix, especificamente em Phoenix, dos 4 finalistas. Dos 4 finalistas em si, eu não vou ter. Uhum. Mas o Elliott é o que se dá melhor em Phoenix. Eu já trago informação para vocês aqui. Sim, É o do pessoal todo, por assim. mesmo. O histórico do Elliott é muito bom. E curioso esses números que o Eric passou, que o Logano, ele tem poucas provas completadas dentro do top 10. O Logano teve uma fase na temporada bem blasé. E Ele teve menos top 10. não, eu digo assim, então, teve uma temporada bem blasé, bem tipo, já ganhei, tá bom. E acaba crescendo no momento que mais interessa, que é Óbvio. na parte final. Vou dar uma. Vamos pôr alguns comentários. O Rômulo crava que o Elliott vai ser bi. Com varrida. O Elliott, ele vai ser o sucessor do Harvick em Phoenix, na minha opinião. Ele vai puxar o que o Harvick faz em Phoenix. O Kevin Phoenix é dose. Ele ainda fala que o Chastain vai ser o último dos 4 finalistas. Sei não, viu? Um salseiro naquela primeira curva ali bota qualquer um pra trás. Eu lembro do salseiro que aconteceu em... Aliás, só uma correção. A largada, assim, eu sei que a largada ela também foi reposicionada. Eu sei que a reta de chegada foi reposicionada. Não, Enfim. também, a largada no mesmo ponto. Aí vira aquele salseiro na primeira curva. Sim. Se bem que agora... É a se bem nova que primeira agora- curva, Eric. Porque a primeira curva ela tá bem mais, assim, ela tá, assim, a distância da reta pra curva 1 tá bem maior, eu acho. Assim, curva 1 que eu digo não é a quebrada, aquela quebradinha antes da curva, Dogleg, né? o pé do doguinho. Não, o pé do doguinho tá gigante. E ali, eu vi ano passado, 2020 e 2021. As decisões que aconteceram, principalmente na Truck e na Xfinity, teve o dogleg como determinantes. Principalmente na Truck. Truck foi um espetáculo. O Leandro tá torcendo pro Bell. O Rômulo traz um dado interessante. O Logano vai pra final em ano par e nos anos ímpares ele fica de ressaca. O Logano é isso mesmo. Mas o Logano, só 2017, se não me falha a memória. Eu acho que foi 2017 que ele não foi nem pro round 8. Né? Não chegou nem no round de 8. Isso mesmo, 2017. O resto dos anos, todos os outros anos, ele chegou pelo menos no round de 8. Ou seja, ele chegou ali para bater na porta da final. Aí ele não entrou na final, mas ele chegou lá. 17 não foi o ano que ele teve aquela vitória que não valeu pros playoffs, que ele ganhou, mas não levou. Quer dizer, ganhou a vitória, mas ela não foi contabilizada pros playoffs, e ele nem passou pros playoffs. Foi isso aí, foi 2017. Foi, né? Foi Ele 17. acabou nem conseguindo se classificar. Acabou nem. Mas nos outros anos ímpares, mesmo assim, nos anos ímpares, né? Ele não foi pra final, porém ele estava no round de 8, né? Ele chegou no round de 8. Ele foi eliminado no round de 8. Ó, eu tenho aqui os números aqui pro pessoal da Cup, tá? O que cada um tem de número aí na Cup em Phoenix, tá? O Rochester tem 8 largadas em Phoenix, tá? Nessa corrida desse ano aqui ele foi o segundo colocado, né, pessoal? Ele terminou na segunda posição. Ele tem aqui em Phoenix, então ele vai ter um top 5 e um top 10, tá? A média dele de chegada é muito baixa, ou muito alta, né? 0,20 a média de largada dele, perdão, é 20,5, a média de largada dele é 26,6, ou seja, ele larga bem lá atrás e fica sempre no meio do pelotão. Não é muito interessante a média do Rochester, não, tá? Lembrando que esse é o primeiro ano que ele correu da Tech House, né? Então é o primeiro ano que ele teve talvez um carro melhor, porque o carro da Chip Ganassi que ele correu os outros anos não ajudava, tá? E ele correu a corrida da final do ano passado, porém não participava, né, da final, mas ele teve por lá.
ele foi o 14º colocado, correndo com aquele 42 do Chip Ganassi. Falando do Christopher Bell, que é outro piloto também que já conhece um pouco mais a pista, tá? Só que mesmo assim os números deles não são bons, tá? Mas assim, é positivo, tá? Pelo menos ele tem uma média melhor de largada e uma média também boa de chegada, é melhor que o do Rochester. Mas isso também não quer dizer nada, tá, pessoal? São 5 largadas apenas, ele tem 2 top 10, né? E a média de largada dele é 9,6 e a média de chegada dele é 17,0, tá? Ele já, de todas as voltas que ele já disputou em Phoenix, ele completou, né, 99,8% das voltas dele. Agora vamos falar dos caras já subindo um pouco mais o sarrafo aqui, né? O Chase Elliott é o cara que tem 13 largadas em Phoenix, né? Já foi até campeão em Phoenix, vocês lembram, em 2020, né? Já são aqui, ele tem uma vitória que foi essa vitória do título dele, como bem o Eric falou, né? Os caras desse novo formato aí, quem chega e vence a corrida aí é campeão, né? Então aqui 2020 foi o Chase Elliott. Ele tem 5 top 5 e 8 top 10 e tem uma média já bem diferente dos outros dois que eu acabei de falar agora, tá? A média de largada do Chase Elliott é 5,6 e a média de chegada dele é 10,7. Ele tem um DNF, né, que foi em 2019, quando ele acabou batendo, né, lá em Phoenix, ele terminou lá atrás na 39ª posição. Do Joe Logano, pessoal, realmente o Joe Logano vai ter muito mais largado, porque o Joe Logano já é um cara começando a estar já que naquela turma já. Acho que o Joe Logano daqui uns 7, 8 anos já entra na turma de veterano, tá? Então o Joe Logano já está com uma idade um pouco mais avançada aí. O Joe Logano ele tem 27 largadas em Phoenix. Ele já pegou um Phoenix ruim, Phoenix bom, Phoenix mais ou menos, Phoenix agora renovado, tá? Já correu em Phoenix tudo quanto é jeito, o Joe Logano. Nessas 27 largadas ele conquistou 2 vitórias, lembrando que em 2020 foi a vitória dele, só que foi a primeira corrida do ano, não foi a corrida do final, tá? Então 2020 ele ganhou, e 2016 ele ganhou também, foi uma corrida que que deu, né, a passagem para ele para a final, tá, pessoal? Isso aí é o Joe Logano, né? O Joe Logano então tem 7 top 5, né? E tem 15 top 10 aqui em Phoenix. A média de largada dele é bem interessante do Joe Logano, que é 10,4, e a média de chegada de 13,1. Claro que a média dele, do Joe Logano, né, não é tão boa quanto, né, por exemplo, o caso do Chase Elliott, mas o Chase Elliott tem muito menos largada que o Joe Logano. Então, tipo assim, então a média realmente do Joe Logano tende a subir um pouco mais conforme ele tem piores resultados. Por exemplo, 2011, não sei se vocês vão lembrar ou não, mas 2011, né, na corrida que antecedia a Homestead, né, que não era a final, mas era o playoff, né, era o Chase for the Cup, ele acabou tendo problemas de motores lá em 2011, não sei se vocês vão lembrar, né? E 2012 foi quando ele acabou aposentando o Carl Edwards com a batida que ele deu ali com o Carl Edwards também, né, que ele acabou aposentando o Carl Edwards. Então, pessoal, isso são números que faz, né, a média dele subir, né, do Joe Logano. Então, realmente, só que se você olhar as últimas corridas dele, a corrida desse ano, o Joe Logano foi o 8º colocado, né, e a corrida do ano passado ele foi 11º colocado, o Joe Logano, e ele tem uma tendência de sempre andar super bem na primeira corrida do ano, tá? Então, em 2020 ele venceu a primeira corrida do ano, já a segunda corrida do ano ele foi o 3º colocado, né? 2021 ele ficou em segundo na primeira corrida do ano e ficou em 11º na segunda corrida, e esse ano ele ficou em 8ª posição na primeira corrida. Vamos ver o que ele consegue fazer na segunda corrida, que essa corrida aí realmente vai dar, pode, né, a porta de abertura para ele ser campeão da temporada. Ô Guina, se por acaso o site que você está pegando essas infos seria o driveraverage.com, não é isso? Eu acho que é esse. Não sei. Mas não. Enfim, eu achei essas estatísticas todas que você mencionou né, desde sempre, desde a primeira corrida em Phoenix, que foi 88, né, que aparece aqui, que eu estava vendo os dados que estava batendo. E essa página, ela destrincha os dados um pouco mais recentes também, desde 2019. E nessa brincadeira, o Logano tem uma média de 6,3 de chegada, o Elliott tem uma média de 11,7, o Bell tem uma média de 17,0. Cadê o outro? Chastain. Cadê o Rochester? Cadê o Rochester? Deixa eu...
O X-Tem vai ser isso mesmo, vai ser 20,5. Tem 18,8, é isso mesmo. Nos últimos Isso das anos. últimas, das corridas mais recentes, começando a contar desde 19, né? E Desde 19 foi o primeiro ano pra cá. que. Em 19 foi o primeiro ano que a decisão foi em Phoenix, né? Que foi quando o Kyle Busch foi tem. campeão. Não foi? Mas assim, não. Foi 19 não é ou só 20? desses Pera aí, boa pergunta agora. 20. Foi 20. 20, né? Mas assim, não. Mas olha só, não tão. Essas estatísticas que nós dois desclanchamos aqui, ela não conta só a corrida do final do ano, ela conta com a corrida do começo do ano Sim, também. sim. Eu tava apenas lá em março. confundindo com o ano. Apenas veio na cabeça que eu achava que era em 19 que a decisão tinha começado em Phoenix, então, mas. essa página, ela destrincha os resultados mais recentes e destrincha todos os resultados, que aí você consegue ter uma noção até maior também, né? Essas informações que você tá, assim, essas que eu passei agora foram as mais recentes. O Guina destrinchou os dados, assim, mais lá para trás, né? Sim, de toda a carreira do piloto dentro E ainda da pista. assim, não dá para traçar um favorito, velho. Não dá. É difícil, viu? É difícil. Não É dá. porque do mesmo jeito que o Elliott, naquela corrida de 2019, dá aquela panca no muro, qualquer coisa pode acontecer. Pode dar o vendaval, levar a areia do deserto do Arizona para dentro da pista e o piloto tá no muro. É que como eu costumo falar, né? Eu acho que o título do próprio título do Chase Elliott em 2020 foi realmente assim, é um divisor de mares, né? O Chase Elliott naquela temporada, vamos ser bem sinceros, tá, pessoal? Ele não era o melhor piloto, né? 2020. Vocês devem lembrar que realmente 2020 era Kevin Harvick e Denny Hamlin duelando ali. Eu já estava começando a ficar aquele medo que a NASCAR poderia virar uma Fórmula 1, que só dava Harvick e Hamlin. Os dois ali lutando ali. Aí conseguiu não bater das almas, ela foi lá, o Chase Elliott se classificou. Vocês devem lembrar também aquela coisa demais, foi quando ele conseguiu, o mecânico, porque você não pode descer do muro, né, do seu pit ali, enquanto o piloto não chegar, não precisa estar no seu box, mas ele tem que estar pelo menos um box para frente, né? Então, se tiver um box para frente, você já pode começar a descer do muro. Então, e sabiamente, espertamente, não sei se foi aí que o cara fez, eu acho que foi até que meio no susto, né? Foi aquele mecânico que deixou o pé no muro. E a NASCAR entendeu que deixar o pé no muro seria como o pé na linha, tá? Ainda está dentro do campo, está dentro da quadra ainda, né? Não é fora. Então a NASCAR entendeu que aquele pé no muro ali realmente estava contando que ele estava em cima do muro ainda, né? Que deu muita polêmica naquele ano, né? E depois ele chegou na final, e na final ele deu super bem, e foi o modo como eu falei, né? Eu não sei lá, acho que a Hendrick foi lá, pegou o melhor carro que tinha no mundo, do planeta, pegou tudo que tinha de bom, enfiou no carro e falou, vai pra lá, você já vai ser campeão. E o Chase Elliott chegou lá e aí começou a andar super bem, e acabou sendo campeão da temporada, tá? Mas 2020, quem deve lembrar aí, realmente não foi a temporada que fala assim, o Chase Elliott andou super bem, que é bem diferente desse ano, tá? Apesar que o Chase Elliott teve muito altos e baixos, né, nessa temporada aí, até a vitória foi herdada ao Chase Elliott, mas realmente esse ano ele faz uma temporada muito melhor do que a temporada que ele foi campeão em 2020. Sim, no 2020 foi o realmente. Eu comecei a vir agora na cabeça, comecei a lembrar, vai lá direto. Harvick, Hamlin. Até outros pilotos começarem a se destacar mais também. Foi impressionante. E é isso, pessoal. A decisão no domingo. Daqui a pouquinho a gente vai passar os horários certinho, quando a gente passar a nossa agenda. Entrei lá no YouTube, pessoal. Tem a pesquisa. Tem a nossa enquete lá. Quem vai ser campeão na NASCAR? Deixem seus comentários por lá. Vocês querem palpitar? Ou é impossível? Final não tem como. Só para falar para vocês aqui, como hoje é sexta-feira, daqui a pouco, tá, pessoal? Daqui 50 minutos aí começa a decisão da Truck Series, né? O grid aí, não falo o grid completo, só o grid dos 4 contenders ao título, né? O Zane Smith vai largar na pole, né? O Ben Rhodes vai largar na 6ª posição, o Ty Majeski vai largar em 8º e o Sander Smith vai largar na 12ª posição. Ou seja,
o Zen Smith aí já tá um passo à frente de todo mundo, né? Vai largar já ali com a cara pro vento, né? E sem muitos maiores problemas para ele. Já o Chandler Smith já larga um pouquinho no meio do grid ali, já pode ser que talvez roda alguma coisa ali na frente dele, sobe alguma coisa, mas eu com certeza eu acho que esses 4 pilotos aí, principalmente eu falei que seria um ano de duelo do Smith pelo título, tá? E chegaram os dois, né, para a final na Truck Series, e surpreendentemente o Time Majeski resolveu engatar 2 vitórias seguidas e cresceu, tá? Chega com moral o Time Majeski aí em Phoenix. Sensacional. E na Truck é um bagulho legal que é mais comum o campeão não vencer a corrida. A disputa é bem mais miscelânea nisso. Aliás, nisso tudo. na final ainda tem gente de não Truck e não Xfinity disputando? Não entendi, Eric, a pergunta. Assim, por exemplo, tem como tinha muito o Kyle Busch sempre ganhando a corrida no sábado pela Xfinity ou competindo na Truck. Tipo assim, pilotos que não pontuam na Truck e na Xfinity, que pontuam em outras categorias. Por exemplo, algum piloto da Cup correndo na Truck ou na Xfinity, ou algum piloto da Xfinity correndo na Truck, coisa do tipo. Não, na final não é permitido. Na final não pode. Os caras que estão na categoria, tipo assim, o cara vou correr na Xfinity. Não pode. Eles não deixam. Na final não pode. Na final não, né? Não rola isso daí. Ainda bem. Então todo mundo que realmente está na Truck é porque corre na Truck mesmo, ou talvez já até correu, né? Tem bastante, né, pessoal? Que nem, por exemplo, hoje à tarde, teve o Jane Jake, né? Ele foi campeão na Arca West, na Arca Manor West, né? Ele já era campeão, acabou de ser lá o campeonato, né? Que fechou o campeonato da West também. Então ele foi campeão. E assim, ó, o que acontece muitas vezes, como é uma corrida mais regional, né? Algumas pistas têm um regional muito forte. E Phoenix é uma pista que tem um regional muito forte. Pela sua posição ali nos Estados Unidos, né, atrai muita gente para lá, e realmente o regional em Phoenix é muito forte. Então pode ser que algum piloto ali, né, pela facilidade, pelo custo, né, da Truck Series, algum piloto ali que realmente consiga um truque e vá e faça suas largadas ali, tá? Nessa corrida aí, algum cara até da West realmente faça a sua largada na Truck Series. Mas um cara descer a uma categoria, ele não pode, tá? Então, tipo assim, eu corro na Series, vou correr na Truck hoje. Não, a NASCAR não deixa esse cara descer. Um cara pode subir, né, fazer uma aparição aí, que é o famoso double dutch, né, triple dutch, que quando corre as 3, tá? Ele até pode fazer, mas sempre da menor para maior, e nunca da maior para menor. Essa que você mencionou agora é a antiga Cayenne? É a antiga Cayenne. Mudou o patrocinador, mas é a mesma. 2018, 2019, a NASCAR acabou comprando, né, a Arca, de modo geral, e comprou tudo. Então ela abrangeu tudo, né? Então ficou a categoria principal da Arca ficou como Arca Manor Series, né? E a West e a Wish, que era a KN, né, que era o patrocinador, agora ficou Manor para as 2 categorias, né? Mas eu acredito que pelo vento, como vem as coisas acontecendo, né, a Oeste, que antigamente era muito mais fraca, né, se fortaleceu muito, e a East, que realmente trazia os pilotos, né, os pilotos de nome aí, né, que apareceu o Joe Logano, vários pilotos apareceu, o Keselowski apareceu na East, né, acabou aí uma categoria, acabou morrendo, né, esse ano aí, a temporada teve apenas 7 corridas, tinha corrida que tinha apenas 6, 7 carros na pista, realmente eu acho que a NASCAR, quando comprou a Arca, não soube muito bem administrar as coisas, e eu acredito que em breve, se a NASCAR não tomar muito cuidado, essas 2 categorias podem acabar morrendo, né, porque realmente a categoria murchou demais. Era uma categoria que tinha muitos pilotos, até brasileiro já correu, o Beto Monteiro já correu na Wish, né, alguns pilotos brasileiros, teve um outro. O Marcos Gomes ganhou corrida lá também, não foi? Não sei se ele ganhou, ele correu, não vou lembrar, mas ele acabou correndo. A Hailey Diga foi campeã de uma dessas da Last Oeste, não lembro agora. A Hailey Diga, ela não foi campeã, a Hailey Diga ela terminou na 3ª posição, né, na Arca Manor Series, que vamos falar assim, a menos seria abaixo da Truck Series.
Seria como se fosse a quarta divisão nacional, vamos dizer assim. Isso, falando no modo geral para entender mais fácil, sim, seria como se fosse a quarta divisão. Ela terminou na terceira posição, a primeira posição de uma mulher é na Arca, né, fazendo história. Realmente era. Assim, ó, se você olhar o campeonato, teve apenas 4 pilotos que disputaram o título, mas ela terminou na frente de um cara, até que foi o Dream Dollar, que realmente é um cara que ele tá aí tentando alguma coisa para o futuro, e ela conseguiu terminar na frente dele, e o Dream Dollar ainda continua na Arca tentando, né, subir para alguma coisa e firmar em alguma coisa, e ela já tá aí na Truck Series, provavelmente deve ser anunciado ano que vem para correr na Night Series, eu acredito a Rendiga, ela não deve ficar na Truck Series ano que vem, não. Panoramas da Truck Series é o primeiro degrau. Sempre tem começado do primeiro degrau. E amanhã tem a Xfinity Series, que tem... Puta, me fugiu os finalistas, gente, que vergonha. Já abre aqui, peraí. O finalista é o Noel Gragson, Ty Gibbs, Justin Allgaier e o Josh Berry. Verdade. Eu tava esquecendo do Barry. Esqueci que o Barry... Quer dizer, todo mundo tava colocando o AJ Allmendinger na final e o Josh Berry foi o primeiro a garantir a presença na final e ficou todo mundo assim. Papai, peraí, aí, quem vai cair fora agora? Vai ser uma final de alto nível. Eu tava confiante de talvez o Josh Allgaier não se classificar, né? Mas aí o Josh Allgaier acabou se classificando indo pra final. E vai ser uma baita de uma final, né, Xfinity? Eu tô muito... Até porque o Gragson foi hoje falar que ele não gosta do Ty Gibbs. Ele falou, deu sua declaração hoje aí. E o Ty Gibbs também já falou que tá meio cansado também, que não tá nem pra nada, que o negócio dele é correr e vencer corrida, e o resto é resto. Basicamente foi isso que o Ty Gibbs declarou também, falou. Ou seja, os dois estão brigando aí nas redes sociais, né? E enquanto isso, a gente quer ver amanhã o negócio na pista, porque amanhã vai definir o título, né? Isso que eu quero ver amanhã na pista, o que os dois vão fazer. A título de informação, o Gragson tem 8 vitórias, o Gibbs tem 6, o Berry e o Allgaier tem 3. Top 5, o Gragson tá disparado com 20, seguido por 15 do Gibbs, 15 do Gibbs e do Allgaier e 11 do Berry. Top 10 tá um pouquinho não, mais misturado, né? O Gragson tem 25, o Gibbs e o Allgaier tem 22, o Berry tem 20. O que a gente pode mencionar aqui também, mas... Que eu quero ver as laterais do Gragson e do Gibbs sem tinta amanhã. Ah, claro. Uhum. É mais fácil ver Rodrigo Vilar com a camisa do Palmeiras. Não! Pô, eu acabei de falar que um tá detonando o outro nas redes sociais, eu quero ver na pista. Se os dois se encontrarem, o que eles vão fazer? Tu acha que não vai? Tu acha que não vai dar memes ali dos dois? Eu quero ver isso. Eu quero ver memes. Assim, Gragson muito favorito pro título amanhã. Né? Assim, pela consistência que ele tá apresentando ao longo do ano. Um pouco mais do que tem na Cup. Mas é aquela que a gente sempre fala, né? Só acaba quando o tiozinho lá agita a bandeira, né? Agita o pano preto e branco. Então... E só a título de informação também, o Noel Gragson ele venceu a primeira corrida em Phoenix nesse ano, né? Sim. Ele foi o vencedor. Ele largou na primeira fila, o Noel Gragson acabou vencendo a corrida também, né? Foi um desempenho, aliás, né, Guina? Foi um desempenho bem destacado. Eu coloco o Gragson como uns 2 degraus como favorito nessa decisão da E o Gragson, né, ele engatou uma reta final no campeonato aí, que desde Darlington, né, só vitória. Realmente a pior posição dele foi Talladega, né, e o resto, pessoal, realmente tirando o Talladega, né, que ele foi 10º colocado, ele teve em Roval ter uma 3ª posição, né, como o pior resultado, e depois ele teve Las Vegas como o pior resultado. O resto aí foi apelidado no Mr. Setembro, né, venceu todas as corridas de setembro da Event Series, né, venceu Darlington, Kansas, Bristol e Texas, né, o Noel Gragson. Então realmente é um cara que cresceu demais aí na reta final do campeonato, né, o Noel Gragson, e tá com essa briga aí com o Ty Gibbs. O Ty Gibbs também tá muito bicudo também, porque até o vô dele chamou a atenção dele, né, falou que não foi legal o que ele fez com o Brandon Jones. Apesar dele achar legal a rivalidade,
porém ele falou que não é muito legal o que ele fez, né, o Ty Gibbs com o Brandon Jones, foi quando ele tirou aquela vitória ali do Brandon Jones ali sem necessidade nenhuma. O Ty Gibbs ele tirou, né, um cara que poderia ajudar ele na final, agora tem três adversários contra ele, né, que são os 3 caras do Motorsports, que na minha opinião é a melhor categoria atualmente. E o Gragson, ele tá fazendo uma temporada tão boa, na minha opinião, que apagou. Pouquíssimas pessoas lembram aquela palhaçada que ele fez em Elkhart Lake pra cima do Brandon Brown. Eu não esqueci não, né? Não, eu também não. Mas assim, muita gente comum Não, meio que deixou passar. Foi com o Chase Carroll lá, o Chase Carroll. Isso, foi o Chase, foi com ele. E na conclusão da batida foi a panca que o Brandon Brown ficou lá. Isso. Cara, aí o restolho foi o Brandon Brown que tem aquela panca maior. Que foi até quando, né? Eu ainda coloquei no debate ainda. Foi quando teve aquela batida do Kyle Larson e o Kyle Larson perdão, o Bob Wallace no Kyle Larson, né? Quando teve aquela batida lá, eu falei assim, mas a gente já teve já esse ano aí, né? O Noah Gragson fez com o cara lá em Road América e não levou punição, não levou nada, né? Levou um belo puxão de orelha, né? Mas acabou ficando meio que por isso mesmo. Se eu não me engano, ele foi multado, né? O Noah Gragson, mas acabou ficando por ali, né? Não teve mais do que isso, não. Acabou tomando a punição Bubba Wallace, sendo que o do Gragson passou limpo. Foi bem ridículo que a NASCAR fez. E isso não apaga, tá, queridos ouvintes, a gente ter considerado o Bubba Wallace culpado naquele acidente com o Kyle Larson em Las Vegas. Não teve necessidade nenhuma. Mas o Gragson, como o Léo falou, fez igual, fez pior até, eu acho, que é um circuito misto. No circuito misto, um acidente desses é bem mais complicado. E foi na cabeça do pelotão, né? Oi? Foi na cabeça do pelotão o acidente. Ele bateu. Sim. Ele tava um piloto à frente deles, vai todo mundo batendo. No meio do salseiro todinho. E quase que o Brandon Brown se dá mal nessa. Alguém quer citar mais alguma coisa sobre a NASCAR, independente da categoria, qualquer uma das 3? Alguém quer colocar alguma outra curiosidade de tantas excelentes informações que a gente já passou sobre desempenho dos pilotos, o que esperar, vocês colocando os seus favoritos? Tem mais alguma coisa que queira? Antes da gente passar para o próximo assunto, se é que a gente vai passar para o próximo assunto, Guina, qual que é a ou as suas pistas favoritas da NASCAR? Bom, eu sou um cara mais conservador demais, né? Eu tenho sempre como as minhas pistas favoritas são as pistas mais antigas, gosto muito demais. Eu sou fã de short track. Eu acho que a NASCAR nasceu, eu acho não, né? A NASCAR nasceu no short track, né? Ela fundou sua história no short track, e o short track são as pistas que realmente é muito forte nos Estados Unidos, né? Porque é uma pista que todo mundo nos Estados Unidos pode pegar um carro velho, né, e ir para lá correr, né? E é uma pista que tem realmente muita rivalidade. Então eu gosto demais do short track, gosto disso, eu gosto demais. Quanto você diz meia milha, né? Meia milha. Oval de meia milha, tá. E tem oval ainda, que nos Estados Unidos ainda tem, né? Como, não sei se vocês acompanharam ou não, né? A categoria do SRX, lá a categoria do Tony Stewart, né? A categoria de lá, eles chegam a correr oval de 0,250 metros, que é menor ainda, que é mais legal ainda, né? Então, assim, eu sou amante do short track. Qualquer short track que tiver na temporada eu gosto, principalmente Bristol e Marshall, que são 2 pistas minha favorita. Gosto muito de Talladega pela largura da pista, pelo tamanho da pista, gosto demais. Gosto de Daytona também, né? Gosto de Super Speed. E gosto também dos ovais de 1,5 milha. O oval de 1,5 milha que eu mais gosto, com certeza Las Vegas, eu gosto demais. Tá? E gosto de Kansas também, que é uma pista muito boa, tá? Dos road course, eu não sou muito fã, tá? Eu acredito que os road course a gente acaba tendo muito... tipo assim, acaba ficando até feio demais, porque é muito piloto tentando frear muito tarde e tem umas batidas meio nada a ver, acaba ficando muito corrida amarrada, porque tem piloto tentando frear muito tarde,
tá? Parece que é um monte de piloto velho que não sabe frear carro, então assim, não acho muito legal a dinâmica da corrida por ser uma categoria de alto nível que a NASCAR, tá? Então assim, mais falando de road course, que eu gosto mesmo, esse eu gosto muito, né? É o Watson Green, eu gosto, né? E é uma pista que deu adeus à NASCAR, chegou na NASCAR e está dando adeus, já deu adeus, né? Que é a Road America. Realmente é uma pista que eu gosto muito. Gostei muito de Road America na NASCAR, porém, não é uma pista que combina com a NASCAR. Até que o nível está melhorando nos circuitos mistos. A gente está vendo vários pilotos que já começam a se destacar um pouco. Pega, por exemplo, há 15 anos, por exemplo, era um desastre. Corrida em misto, ficava muito claro. Pilotos que sabiam andar em misto destacava demais. Hoje você tem um certo equilíbrio, né? É um pouco mais. Né, Rodrigo? Tanto é que tinha, né, antigamente, não vamos poder, não, nem precisa ir muito longe. Vamos colocar aí, está 2022, vamos colocar 7 anos atrás aí. Tinha caras que eram especialistas em road course, né? Tinha cara que fazia, né, o seu ano nos road course, os dois únicos que tinha. Era Burnside, Andy Lally, né? Os caras sempre apareciam aí para fazer as suas corridas. Marcos Ambrose. Burnside, né? Para fazer as suas corridas aí e aparecer, né? Então eram os caras que estão sempre ali, que eram os underdogs que a gente sempre fala, né? Eu lembro até hoje da vitória do Ambrose em Watts Glen. O Ambrose era outro cara bom também. Eu falo aqui, eu tinha curiosidade de ver a NASCAR correndo no Miller Park, lá em Utah. Eu acho que ia ser muito maneiro naquele circuito. Vamos mudar de assunto então, povo? Deixa eu só fazer uma pergunta, agora que eu tirei a vinheta, o GC, melhor dizendo, deixa eu perguntar pro Léo, uma pergunta que eu faço para todo convidado: quando foi que surgiu o gosto pelo esporte ao motor? Bom, o meu gosto pelo esporte motor surgiu em 1992, né? A gente sabe que naquela época, né, a informação não é como era hoje. Hoje você pega um celular e digita lá automobilismo, você acha, né? Antigamente a informação é muito ruim, né? Mas eu lembro até hoje que foi num domingo à tarde, eu estava em casa, né? Em 92 eu tinha 10 anos, e a gente tava brincando na rua ali, começou a chover, né? E não dava pra brincar mais na rua, que na minha época eu só brincava na rua, né? Não tinha brincadeira, não tinha videogame, não tinha nada, eu brincava só na rua. E a gente ficou mó triste, né? Porque teve que parar de brincar, porque tava chovendo e tal, entrei pra dentro, aí tomei banho e, pum, sentei no sofá da sala lá, sentei no sofá da sala, GP do Canadá, da Fórmula 1. Aí virou um negócio, foi assim, aí eu comecei a interessar, aí foi a próxima corrida, a próxima. Aí eu descobri a NASCAR numa revista, comprei aquela revista, não sei se eu tenho revista ainda até hoje, devo ter na minha antiga casa, né, que é minha outra casa lá, eu devo ter ainda a revista, perdido em algum canto, mas eu acho que eu tenho, né? Como é que chamavam aquelas revistas da época lá, na década de 90? Quatro rodas, tinha a Grid, tinha... O que mais? A Racing já existia nessa época. A Race, não era? Tinha a Race? Tinha Racing também. Eu acho que era a Race. É uma revista da Race e veio, né, na revista, eles fizeram a revista no meio, eles fizeram a revista a matéria da NASCAR no meio, né? E bem no meio, quando você abria a página no meio, assim, não era um pôster, porém era uma foto, né? Era uma foto de Sonoma. Os carros vindo assim para a curva, para a freada ali do grampo ali, que depois aí você ia para bandeirada, né? Então nem era oval, era no road course, né? Fizeram ali a matéria da NASCAR ali, bem, muito bacana, né? Então ali, aí dali para frente eu não parei mais. Aí já tinha minha paixão por videogame, né? Depois logo veio o videogame, e videogame sempre, meu irmão, vamos jogar futebol? Vamos. Aí eu falei, nós jogava 2, 3 partidas de futebol, agora vamos jogar Fórmula 1. Ele, não quero. Então vamos jogar um jogo de corrida. Aí a gente sempre foi corrida. Então, mas em 92 deu aquele estalo em mim, aí eu descobri a Fórmula 1, e em 95, se eu não me engano, GP de Portland, acho que foi em 95 mesmo, GP de Portland não, de Vancouver, não, Toronto,
GP de Toronto, né? Eu não sei se vocês devem lembrar, foi quando teve um acidente que o Gil de Ferran teve que trocar a caixa de câmbio, mesmo assim ele chegou na segunda posição o Gil de Ferran, né? E depois na outra corrida em Laguna Seca ele acabou vencendo o Gil de Ferran com aquele carro amarelo. Aí foi quando eu descobri a 95. kart. Não, então 95, se a seguinte foi Laguna Seca, foi Vancouver. Eu acho que foi. Foi Vancouver? Foi. Vancouver. Não foi Toronto, não, isso foi Vancouver. Depois foi Laguna Seca. Isso. Aí depois, a partir de 96, eu não apareci mais a kart, né? E a NASCAR, eu descobri a NASCAR foi quando em 98, né? Eu assinei a TV por assinatura, primeira vez na minha vida eu assinei a TV por assinatura e descobri, né, a primeira corrida minha que eu assisti da NASCAR foi até na programação lá, tava que seria uma corrida da Wisconsin Cup, né? Mas não foi, porque a ESPN Brasil, né, de madrugada, durante o dia era a programação ESPN Brasil, né, e depois do certo horário da noite, ela virava e colocava o sinal americano, né, então foi uma dessas daí que eu descobri a NASCAR, né, eu vi a NASCAR ali, achei na grade, e coloquei. Aí eu acordei nesse dia às 3 horas da manhã para assistir uma corrida da NASCAR, tava Cup, porém foi a Truck Series naquele oval pequenininho, né, que a NASCAR, a Truck voltou a correr esse ano, que foi aquele ovalzinho ali do Lucas Oil Racing, né? Que é aquele oval pequeno perto de Indianápolis. Foi a primeira corrida minha que eu assisti, aí, tipo assim, vamos falar na televisão mesmo da NASCAR. Daí depois dali veio várias corridas, depois eu assisti a primeira corrida minha ao vivo da NASCAR foi em 98, né? Que foi em 99, que foi a vitória do DeHaas Jr., a DirecTV 500, que foi, né, eu assinei a DirecTV na época, que foi uma corrida que a DirecTV transmitiu ao vivo por ser uma corrida da DirecTV, e quem narrou aquela corrida foi o Figueroa, que é o cara que fazia parceria com o Sérgio Lago lá no Speed. Nossa, DirecTV 500. DirecTV. Eu lembro Cara, disso. Eu lembro da DirecTV na época do terceiro Rock in Rio 2001, velho. Sim. Só pra dizer que a DirecTV existe até hoje, tá, pessoal? Como curiosidade. Nos Estados Unidos existe, né? Mas aqui no Brasil não, né? Sim, a DirecTV Go é a mesma empresa. Voltou então? Voltou pelo streaming agora. Eu fui assinante um tempo. Aí começou a ter problema com o cartão de crédito, com o pagamento deles lá. Falaram, resolvam aí, o dia que resolveu, eu volto a ser assinante. Eu volto a assinar. Deixa. Bom, você já respondeu que sim, que você já foi em alguma prova. Você já foi em alguma prova ao vivo da NASCAR, em loco. Eu? Não? Então eu entendi errado. Não, sem problema. Tem alguma pista em especial que você gostaria de conhecer pessoalmente? Lá? Eu acho que para conhecer uma pista assim, para conhecer quem nunca foi, quiser conhecer, eu apesar de nunca ter ido, mas eu indico, né, claro que é Charlotte. Vão em Charlotte, porque Charlotte tem o museu da NASCAR, né, tem lá além do museu da NASCAR, tem lá os pilotos do Hall da Fama, né? É a casa da NASCAR, né, cara? É a casa da NASCAR, todas as equipes estão ali em volta de Concorde, né? Então, tipo assim, tudo ali que tá ali respira NASCAR. Então, lá é uma boa pista para você ir. Agora, se você quiser conhecer um negócio bem forte, um negócio bem regional mesmo, para andar legal, uma pista, apesar de ninguém gosta da corrida, New Hampshire. Vá para New Hampshire. Lá em New Hampshire você já vai ver NASCAR, vai ver os Modified, você vai ver os Sprint. Lá em New Hampshire é muito forte o regional ali. Tanto é por isso que a NASCAR não perdeu ainda New Hampshire, porque New Hampshire tem um regional muito forte, tão forte que reflete na Cup Series, né? Tanto é que se você olhar ali o grid de New Hampshire da Cup Series, sempre aparecem uns 3 pilotos ali que correram no Modify, que faz a sua corrida na Cup Series, né? Antigamente fazia até na Cup, mas agora com esse negócio de charter, né? Agora mudou um pouco aí as regras da Cup Series, então tá mais difícil os caras colocarem carro por lá. Tá aí. Tem alguma pergunta para fazer para ele, Eric? Não, era só. Da NASCAR eu já perguntei já que a pista dele, a pista favorita dele. E dele? E do conteúdo dele? O que mais te. Eu não vou falar atrai nos seus
nos seus vídeos, nas suas lives, não atrair comentário, essas coisas, mas onde sempre tem algum tipo de debate, alguma coisa do tipo, quando você fala sobre alguma corrida ou sobre jogo? Nos meus vídeos? Aham. Eu falo sobre tudo, cara. Eu gosto de conversar de tudo aqui, de jogo, de vídeo, né? Eu gosto de falar de tudo aqui, né? E o que eu mais gosto é quando o pessoal interage bastante, né? Aí o pessoal vai falando onde que a gente vai conversando, que nem a corrida a corrida da Series, né, no sábado, lá em março foi sensacional. Nossa, a galera ajudou demais, né? A galera participando, foi muito legal mesmo, né? O que eu mais gosto é a gente estar conversando na corrida lá e o pessoal vai interagindo, e quando vê, que nem, por exemplo, a corrida da Series no sábado, eu acabei nem vendo direito ela passar, porque foi muito rápido, a gente conversou tanto, estava tão legal a corrida, e conversando com a galera, todo mundo foi empolgado. Então, assim, o que eu mais gosto é realmente quando o pessoal interage com todo mundo, né? Tá vendo, pessoal? Você que está assistindo o vídeo aí, Esporte a Motor tem audiência sim. Diferente de um dos cerebrados por aí que fala que esporte a motor não é esporte, é esporte e tem audiência, tá? Tem tudo. Vamos mudar de categoria, gente? Bora. Chegou em 1 hora, mais que merecido, lógico. NASCAR, atenção total de hoje, até porque as outras duas estão um pouco mais encaminhadas. Vamos falar de uma que está praticamente definida, assim. O GC vai explicar um pouco. MotoGP. Itália versus França, Ducati versus Yamaha, Francesco Banaya versus Fábio Quartararo. Milagres existem, sim, milagres existem. Eles são raros na MotoGP. É mais fácil o Cascão ser campeão de polo aquático do que esses milagres acontecerem na MotoGP. Mas acontecem, mas podem acontecer. E enquanto tiver 1% de chance, 99% de fé, que virou a frasezinha moda do dia desse, que Fábio Quartararo se agarra para conseguir o milagre do bicampeonato. Ao Francesco Banaya basta um 14º lugar, e ele tira a Ducati de uma seca de 15 anos sem conquistar um caneco. Eric Von Draxler, Léo Guinness, o que vocês querem falar aí sobre a MotoGP? É possível um milagre ou é favas contadas, na opinião de vocês? Vamos lá. O que eu falo, que eu já venho falando ao longo do ano todo, principalmente depois que o rapaz da moto número 20 chegou a abrir quase 90 pontos de vantagem pro Banaya, e ele viu essa vantagem morrer do nada por conta de erros tolos que ele foi cometendo ao longo das últimas corridas, né? Cara, eu fico até sem graça, porque, cara, o Quartararo não demonstrou ao longo das últimas, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 corridas. Desde a corrida dos países, desde a corrida da Alemanha, né? Desde que ele sai de Sachsenring com quase 100 pontos de vantagem pro Banaya, mas ele não tinha pro segundo colocado. Era só administrar, era só segurar o resultado, era só manter. Mas não, o cara, eu não sei o que aconteceu, deu um apagão no tiozinho lá. O cara isso, assim, o Quartararo, desde então, ele soma 3 abandonos, um segundo lugar, um terceiro, um quinto, 2 oitavos e um 17º, né? Enquanto isso, o piloto da Moto 63, inclusive ele cai nessa corrida da Alemanha, e desde então ele tem 5 vitórias,
um segundo, 2 terceiros e um abandono. Mesmo que termine empatado em pontos, ele já tem vantagem no número de vitórias, né? Ele já tem 2, 6, 7 vitórias. O Quartararo tem só 2. Não tem muito pra onde fugir. O Quartararo só ganha por milagre. E o pior é que, assim, nesse caso específico, não é só o Quartararo dando para trás. A Ducati evoluiu muito a moto. E a Yamaha ficou pelo caminho da evolução. A Yamaha empacou geral. A Yamaha empacou na evolução da moto. Né? E chegando num ponto que, porra, o cara, o Banana só precisa de um 14º lugar pra poder fechar o campeonato. Aí sabe o que eu fico pensando nisso, Léo? Imagina a cabeça do Banaya. Putz, eu só preciso de um 14º lugar. Ele não pode cair de maneira nenhuma. É só cozinhar o galo. O que é legal, né? Olhando, pensando um pouco com os cabeças de cada um, né? O Quartararo ele começou o campeonato super bem, né? Começou ali com uma certa moral, né? Depois ele começou ali ver quando ele venceu as 2 corridas seguidas, que foi lá na Catalunha, depois foi na Alemanha, né? Tipo assim, ali já tava meio que já, tipo assim, já pronto e preparado, né? Nossa, eu tô com uma puta de uma vantagem, que nem o Eric falou. Tô começando já com uma vantagem boa aqui. Agora é só eu começar a administrar os resultados, né? E o Banhaia, na cabeça dele lá, tipo, eu tenho que ter fé, mesmo que tá muito longe, eu preciso ter fé, preciso começar a correr, andar bem pra ser campeão, lutar. E agora temos a inversão, né? Quem diria que agora na última corrida o Banhaia ele precisa pensar só em realmente completar a corrida bem, né? E o Quartararo precisa pensar agora num milagre, que para ele já está com uma vantagem tão grande que para ele, para tirar o título dele era necessário um milagre, né? Porque a vantagem dele era gigantesca, né? E agora ele tá com a cabeça que ele tem que pensar para o Banhaia ter problema, ele tem que pensar nele vencer, de um certo modo vencer, e acontecer várias coisas para ele poder ser campeão, né? Como é interessante a cabeça de cada um, né? E bem como o Eric falou, né? Há uma certa evolução do Ducati e a cabeça, né, do Banhaia aí, que foi muito boa nesse momento final do campeonato, aí na reta final do campeonato. Vem de vitória, vem de 3 pódios seguidos, realmente vai vendo uma boa ascensão aí o Banhaia, e eu acredito, né, que isso aí para mim é tipo assim, já tá certo aí já, tá? Eu acho que dificilmente o Banhaia vai perder esse título desse ano. E é muito engraçado, Eric, rapidinho. Não, eu ia comentar só que é muito engraçado que o Banhaia teve aquela encrenca lá na Espanha, aquele acidente de carro, que ele bateu o carro, tava bebum e não fez o teste do bafômetro, e todo mundo, a temporada dele acabou ali naquele acidente de carro, pois depois daquilo ele começou a crescer, e a Ducati cresceu, e a Yamaha empacou, e não é só o Quartararo ganhar, vamos dizer que o Banhaia nem largue, não, tem outras 6 motos Ducati que andam melhor do que a Yamaha hoje, e o Quartararo, coitado, perdidaço. É bem difícil realmente a situação. O Quartararo tem que vencer a corrida e torcer pra ficar o Banhaia ficar em 15º, né? 15º ou não pontuar. Eu acho que é mais difícil o Quartararo ganhar. Não é nem o Banhaia ficar em 15º e cair. É o Quartararo ganhar hoje, porque tem o Miller, tem a dupla da Pramac com uma moto melhor. A Aprilia hoje tem uma moto melhor. A KTM tem uma moto melhor que a Yamaha. A Yamaha empacou. Ô, Rodrigo, só pra situar como é que tava o campeonato lá na Alemanha, só pra mencionar aqui. O Quartararo tinha 172 pontos, o Espargaró tinha 138, o Zarco tinha 111, o Bastianini com 100 e o Binder com 82. Isso era o campeonato em... Só que assim, o Banhaia nem aparece ainda aqui. O Banhaia tava em sexto, ele tava tendo queda pra caramba. Ele caiu. Pois é. Caiu em Le Mans. Assim, eu lembro que em Le Mans a queda dele foi patética. Eu falei, mas isso aí quer ser campeão? Olha onde o cara tá. Assim, e outra coisa, ninguém apontava o Banhaia como favorito. O título, o pessoal tava falando que
que o título ia ficar entre o Quartararo e o Espargaró correndo por fora. E o Alex também deu uma vaiada, umas falhadas, né? Mas desacreditado em todo mundo aí. E acabou terminando o campeonato super mal também, né? Assim, o caso do Espargaró é porque assim, o Espargaró, ele tem um equipamento bem limitado. Apesar de que a Aprilia teve uma evolução gritante ao longo desse ano, também, né? Apesar de a Aprilia teve inclusive o Espargaró venceu, inclusive. Sim, ele venceu na Argentina. Na Argentina, tá? Ele teve aquela sequência de pódio, 4 corridas seguidas num pódio aí, né? Não pode, aí, não. Todo mundo ficou naquela do Alex ali, não, Alex e tal. Foram 3 foi muito bom, né? Portimão, Jerez, Le Mans e Mugello. Os 3 em terceiro. Os 4, aliás. Exato, o assim, crescimento. É porque assim, o Espargaró, apesar da Aprilia ter tido alguma evolução ao longo desse ano, a Aprilia ainda tá naquele ponto de evolução ainda, no sentido de a gente ainda não enxerga a Aprilia como uma equipe de ponta, como a gente enxerga, por exemplo, uma Honda, uma Yamaha ou uma Ducati hoje. Não, a Aprilia é aquela equipe de meio de grid, sabe? Mas que pulou muito durante o ano, né, Eric? Evoluiu muito, evoluiu bastante. E ó, assim, ter uma satélite vai fazer a Aprilia ficar gigante no ano que vem. Vai. A Aprilia, ela tá meio tomando o lugar, eu acho, na minha opinião, que a Yamaha tinha. A Yamaha, a gente faz... O Léo pode colocar o que ele pensa também. A gente fez um bolão aqui, o Léo. De quanto tempo que a Yamaha vai deixar o grid da MotoGP? Porque é o que aparenta. Já não tem satélite. Esses dias, ontem, o Linhares deu uma declaração que se arrepende de não ter colocado o Toprak Razgatlioglu no lugar do Franco Morbidelli. Que não rendeu o esperado. Ou seja, já queimou o próprio piloto da equipe, que foi o primeiro a assinar a renovação de contrato. E aí não tem satélite. Todo mundo quer satélite, sai brigado com a Yamaha. A Tech 3 saiu brigada, a RNF saiu brigada. Alguma coisa não tá certo no reino de Iwata. Mais ou menos assim, né? Eu acho que o que tá acontecendo um pouco com a Yamaha é um pouco que vem acontecendo, né? Com a Honda, né? A Yamaha começa a ter talvez aquele climinha ali, né? Quem ser por último apaga a luz, tá? Eu acho que a Yamaha perdeu um pouco as suas forças, tá? Eu acho que o maior golpe duro aí da Yamaha nos últimos anos aí, né? Foi depois ali com o Rossi começou a fraquejar um pouco, né? Aí o Rossi começou a ficar não muito bem. Aí depois agora teve essa temporada, uma temporada cheia de altos e baixos aí, né? O Quartararo, com esse negócio do título tá na mão dele, de repente fica tudo mal e começa, né? E quando começa, né? Quando tá tudo muito bom, né? Fica todo mundo muito feliz, então, não sei o que, tal, aqui, vamos fazer lá, e acaba até esquecendo um pouco das coisas que faz, né? Os pilares ficar de pé. E quando as coisas começam a ficar muito mal, que nem tá agora tudo muito mal, o pessoal começa a querer ver os pilares e ver que o pilar não tem nada reforçado, então realmente a casa pode cair, desabar em cima de todo mundo e realmente vai desabar, pode desabar de uma vez, tá? Que é mais ou menos também aconteceu com um certo tempo aí com a Honda, né? A Honda hoje se vê perdida, a Honda ainda fica com uma esperança de quem sabe, né, o Alex Marques voltar aos seus anos áureos aí, vencer corridas, vencer títulos, mas a Honda também, só que apesar que a Honda, né, a base da Honda, ela é fortalecida, né, e a Yamaha não, a Yamaha está um pouco perdida nessa história toda, tá? E que eu acho muito bacana, né, é a evolução do Ducati, e fico muito feliz com a Aprilia também, tá? Mas que a Yamaha começa, né, a ter um cheiro ali de que ficar naquele tom que quem sair por último apaga a luz. Isso talvez a gente não está muito longe de ver se a Yamaha não se ajeitar, não pôr a cabeça no lugar e procurar aí, né, bases importantes, aliados importantes, não só para a próxima temporada, mas para os próximos anos,
a Yamaha pode começar a querer dar um tom de final de vida aí na MotoGP. Exatamente. Acho que o que dá hoje uma esperança para a Honda é o Mark Marques ter peitado a fábrica lá no Japão. Falar, vocês têm que começar a melhorar aqui um pouco, porque ficou muito notório quando o Mark Marques estava fora, a moto não andava com nenhum dos quatro, coisa que a gente vive falando aqui da Honda ter construído uma moto para o Mark Marques. A impressão que passa para a Yamaha é essa. O Linhares deu uma declaração há uns 3 meses dizendo que ter perdido a sua satélite foi um golpe e que vai ajudar a Yamaha a se reerguer. Eu acho que 2023 é um ano muito crucial para a Yamaha. Ou ela, de repente, mostra, olha, estamos aqui, nossa moto é muito boa, até para atrair uma satélite para ela, que é muito possível. Mas realmente foi o que você falou, né? Aquele clima de último a sair, por favor, apague a luz, tranca a porta e faz o sinal da cruz na madeira e tchau. É o que tá parecendo realmente, tá bem... Não. E outra coisa, eu acho meio bizarro isso, porque, tipo, a Honda também... A Honda, você mencionou isso agora, a Honda tinha esse meme que a Honda fazia moto pro Mark Marques, o resto que lute, né? Meme não, era confirmado por muita gente. Não, pois é. E acontece. Meio que acontece isso na Yamaha também. Só que a diferença é que na Yamaha, assim, é algo meio parecido. Depois que o Rossi sai da Yamaha, quer dizer, ele ainda continua na Yamaha, mesmo na satélite que ele correu na Petronas. Mas assim, não tá, a Yamaha tá. Depois que o Rossi sai da Yamaha, eles estão sem referência nenhuma. Eles estão sem referência nenhuma. Mas sabe o que eu não entendo na Yamaha? Eles são os atuais campeões. Pô, não é que eles estão há 30 anos de jejum. Não são a Portela. A Yamaha é a atual campeã. Ganhou ano passado, com o Quartararo ganhando corrida antes do fim da decisão. Não pode ficar esse clima de velório na equipe. Opa, tivemos um ano mal. Opa, não, ano que vem nós vamos reagir. Você quer uma coisa? Eu tava vendo aqui, ó. Nos construtores, a Yamaha tá em terceiro, atrás da Ducati e da Aprilia também. Sim. Em circunstâncias normais, era pra estar disputando, tipo, a Ducati, Yamaha e Honda ali. Sim, era pra estar pau a pau com a... Não, beleza. Aí você vê o campeonato de equipes. Não é o de construtores, é o de equipes. Você vê a Yamaha em quinto, atrás da Pramac, atrás da KTM, atrás da Aprilia e da Ducati. A Pramac. Uma satélite da Ducati está na frente da equipe de fábrica. Mano, que morte horrível, velho. Mas, por outro lado também, Eric, que evolução da Ducati. Sim. Montou um esquadrão e chegaram à conclusão de que... Isso eu falei, lembra que eu falei numa outra live? Chegou na conclusão. Não adianta só a equipe principal. Todas as motos têm que andar bem. E aí foi a estratégia. Pequenas atualizações para as motos ficarem sempre atualizadas. Dentro da política da equipe, da moto de fábrica ser a mais atual, né, a do ano ser mais atual, e a do ano anterior um pouquinho abaixo, mas todas recebendo atualizações. Resultado tá aí. Marco Bezek... Quem viu a corrida em Sepang viu que o Quartararo só conseguiu levar a decisão para Valência, na sorte, porque era pro Bezek ter ido pro pódio. É que o Bezek comete uns errinhos nas últimas voltas ali, ele largou de mão depois. Mas o Bezek ia tomar a terceira posição do Quartararo. Galera, não pode ficar esse clima de fim de feira numa equipe que é atual campeã e tá ainda disputando o título até o fim. Tem que dar uma chacoalhada mais, acho que na parte humana da equipe. Não pode mesmo. Mais alguma coisa vocês querem falar da MotoGP, gente? Olha, eu só sei que
Só sei que ano que vem, porque esse ano já acabou praticamente, ano que vem vai ser meio que um vai ao racho pro rapazinho da Moto 20. Pro Quartararo, acho que pra Yamaha. O Quartararo tem muito chão ainda pela frente. Tem. Assim, pode até ter, só que sabe o que acontece? O cara já tem um campeonato que ele perdeu porque ele foi um Zé Bostola. Perdeu pro Juan Mir numa Suzuki, velho. Pelo amor de Deus, o cara perdeu um campeonato com uma... Mas no Eric, não foi só ele que perdeu o campeonato pro Ramiro. Ninguém queria ganhar aquele campeonato. Uma vitória ganhou o campeonato. Méritos dele. Sim. Mas vamos lá. E, porra, agora esse ano o cara tinha uma vantagem gigantesca pro segundo. E deixou, tipo assim, entregou de bandeja, velho. Ridículo. Vai ser, tipo assim, pro Quartararo, pra mim, a meu ver, 23 é um ano de vai ao racho pro Quartararo. Pro Quartararo, a Yamaha nem se fala. Alô? Yamaha nem se fala. Alô? Vai ser tenso. Vai. Tenso é o Guina testando o áudio aqui no meio O Guina com o microfone. Guina! Oi, tô aqui, Aí, pessoal. beleza, tá ok. Agora Eu tô pensando no fone de ouvido aqui do celular. muito bom. Deve estar funcionando hoje, perfeitamente. Isso é bom. Microfones. E microfones de celular e fones de celular. É impressionante como as próprias empresas dos celulares foram piorando a qualidade dos aparelhos. Nossa, cada vez mais horrível, né? O meu nem você veio pega com no- fone. Aí você pega no camelô e funciona melhor. E funciona melhor do que muito fone. Enfim. Esse dia eu fui colocar a película no celular, trocar a película no celular, a moça falou, não, te dá uma promoção aqui, tem um foninho aqui. E não é que o foninho era ruim, mas funcionava, que era uma beleza, rapaz. Eu falei, um foninho bom, hein? E ainda funcionou bom ainda, viu? E ganhei, troquei pelo celular e ganhei o fone. Eu peguei um bonzinho, um fone da Sony. O fio dele, eu acho que um alfinete era mais grosso do que o fio do fone. Enrolei ele inteiro, usei ele como meio que um adaptador pro meu lapela. Sony, hein? Horrível. Cada uma. Moto 2 também vai ter. Só vou citar a Moto 2. O Augusto Fernandes está na frente, tá 18 pontos. Eu sei que o Augusto Fernandes subindo no pódio, ele já é o campeão. Porque o Ayogura fez o favor de cair na última volta em Sepang. Era só ele ter segurado o segundo lugar, né, Ayogura? Tava na liderança do campeonato. Aí fez o favor de cair sozinho. Rodrigo, o Fernandes tem 251 pontos e meio, o Ogura tem 242, o Aron Canet tem 200 pontos, acabou o campeonato pra ele. Não, já. o Canet já não tem mais chance matemática, é só o Ogura. São 11 pontos e meio de Não, vantagem. são 9 pontos e meio. 9,5, né? 9,5. 9,5. Se ele subir no pódio, ele é campeão. O Fernando só precisa subir no pódio, independente do resultado do Ogura. Vai ter um pouco mais de briga na Moto 3, já está definido. O título da Moto 3 é do Izan Guevara. E a única briga que ainda tem na Moto 3 é o Diogo Moreira contra o Daniel Olgado. Que o Diogo Moreira tá bem encaminhado. Se ele mantiver a média dele, ele tá muito bem para conseguir o título dos novatos, o que é um resultado esplendoroso para uma equipe mediana que ele tem. Com certeza. Vamos fazer o seguinte agora, povo. 1h29 já de live, eu só vou citar. Vou falar essas pouquinho, mas como é uma decisão também não pode passar em branco, porque tem que falar dos grandões da Truck. Porque a Copa Truck vai para Goiânia, na sua etapa decisiva, com 5 pilotos decidindo o título. O Wellington Cirino é o líder nesse instante e tá lutando pelo primeiro título. Vem aí de várias temporadas chegando na final e perdendo, chegando na final e perdendo. Atrás dele, Roberval Andrade, que já foi campeão. Beto Monteiro, 2 vezes campeão.
Aí tem o Felipe Giafone, que já foi campeão. E o Paulo Salustiano, que ainda sonha um pouco também com o seu primeiro título. A rodada em Goiânia vai acontecer as 2 corridas no domingo. E se a NASCAR a gente meio que apontou um ou outro favorito. Um pouquinho de vantagem pro Elliott, pro Logano, pela experiência, por já terem título. Se na MotoGP a coisa já tá 99,3% definida a favor do Bagnaia, na Truck sabe Deus o que vai acontecer. Querem citar alguma coisa? Olha, eu confesso que a Copa Truck eu não assisto. É outro mundo. A Truck eu escutei um dia desses de um colega meu. A Truck ela é um universo peculiar. Eu concordei com ele. Com certeza. Você quer citar alguma coisa, Eric? É só pra citação que eu pus o assunto da Truck, tá? Não vamos fazer análise, não vamos fazer nada. Era só pra poder deixar marcado. Não, a única coisa que vale a pena mencionar é que é em Goiânia, né? É em Goiânia. Ponto. Goiânia é uma pista espetacular. Sensacional. Poderia ser em Brasília, mas o circuito não tá pronto, né, Brasília? E nem Continua vai. do mesmo jeito. Pô, se é pra andar em terreno baldio, vai andar ali no campinho de futebol do seu Madruga lá que ensina futebol americano pros moleques. É pra dar em terreno baldio. Ah, que inferno, velho. Porra. Gente, o circuito tá do mesmo jeito desde 2016. Do mesmo. O que estão fazendo? O que a BRB tá fazendo? Botou o nome. Não, eu garanto a final aqui em Brasília. Tô vendo. Vocês correrem na arquibancada do Mané Garrincha. É só se for. Esse é o alento pra Truck. É em Goiânia a decisão. Talvez a segunda pista mais moderna que a gente tem no país. E aí, pra gente saber os horários de tudo, né, Eric? Vamos pra agenda? Bora, né? Vamos correr pra agenda? A Truck já começou, né? A Truck já começou e por isso que a gente já tem que começar a encerrar, né? Pra gente poder assistir a Truck. Já tá ao vivo lá na Twitch, hein, galera? Já tá ao vivo. Daqui a pouco a gente vai correr pra lá. Acabando aqui, já passo pra lá, já. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos pra agenda. Porque a NASCAR já começou a Truck Series amanhã. De corrida, tá, pessoal? As classificações, tem classificação da Super GT. Super GT também tem sua decisão nesse fim de semana. Vai ter a partir das 8h30 classificação. A partir das 5 da manhã tem classificação da Moto 3. E aí a Fórmula 4 Brasil, 8h20 da manhã no sábado, tem corrida. 1h50 da tarde, outra corrida. Vai ter a GT Sprint Race também. E tem às 7 da noite a corrida da Xfinity. No domingo, 1 da manhã, corrida da Super GT. A partir das 7 da manhã começa toda a agenda da MotoGP, com a Moto 3, aí 8h20, Moto 2, 10 da manhã, a MotoGP com a sua final. Super GT aonde? Oi? Super GT aonde? Super GT vai ser em Fuji. Não, Moteg, perdão. Fuji não, é Moteg. Decisão do campeonato em Moteg. A Fórmula 4 Brasil corre em Goiânia também, mas não é a final ainda. Mas o Pedro Clerot tá facinho para ser campeão. 8h50 tem a terceira corrida decisiva da Fórmula 4 Brasil, da rodada. Aí nós temos, a partir das 11h30 da manhã, a Copa Truck com as suas duas corridas decisivas, 11h30, meio-dia e 15. E 5 da tarde, a NASCAR decidindo o seu campeão, decidindo um novo campeão ou um novo bicampeão. Não vai fugir disso. Vamos, Eric. Vamos, Léo. Bicampeão não vai decidir não, porque o Logano foi campeão em
18. Tá, eu sei, Eric, tá, o menino das coisas explicadinhas. Bicampeão é só quando é em sequência. Tá, ou vão ser 2, ou vai ser alguém com o segundo título ou alguém estreando. Não vai fugir disso. Desculpa, Eric Von Draxler. Tem um GC especial, porque quando tem convidado, é claro que a gente agradece o convidado. Léo, muito obrigado de novo. Que honra tê-lo aqui no programa, que honra poder tê-lo na nossa lista de entrevistados, na nossa lista de convidados, desde quando o programa era o Bandeirada ainda, até agora, com um novo nome, nova roupagem. Obrigado mais uma vez, Léo. Eu que agradeço pelo convite de vocês, tá? Agradeço aí o Rodrigo, a gente conversando já há um bom tempo, né? Agradeço também ao Eric, obrigado mais uma vez, obrigado por tudo, tá, amigo? E sempre é um prazer exato estar aqui com vocês, conversar de NASCAR, tá? E quero convidar vocês também para um dia participar comigo, tá? E também deixar aberto também, quando vocês quiserem chamar aí para participar com vocês também é só chamar, tá? E que eu estarei com o maior prazer com vocês aqui. E agradeço demais ao chat, né? O chat que é o nosso combustível, agradeço a todos. Agradeço ao Romulo Baroni que está comigo aí, me acompanha há um bom tempo de NASCAR, né? Então agradeço a todo mundo, a todos aí no chat também. O Romulo foi bastante, agradeço também ao Leandro, agradeço também ao Carlos Fonseca, do que esteve aqui com a gente no chat aí, tá? É isso, ó, sigam o pessoal lá no Instagram dele, tem todos os links para vocês acompanharem todo o trabalho do Léo. É um trabalho sensacional, eu acompanho há bastante tempo já, muito legal. Pra variar, a gente vive na correria, né? Mas é muito bacana. Curtam, sigam, o trabalho dele é bom mesmo. Léo, todo o sucesso do mundo pra você, sempre. E bora pra truck, né? Bora pra truck. Eric! Pra vocês também, muito mesmo. Obrigado. Bom fim de semana pra você, Eric. Segunda-feira estamos de volta aqui pra gente destrinchar os campeões. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que deixou seus comentários, seus likes. A gente sempre agradece a todos vocês. Grande abraço a todos, um excelente fim de semana e a gente tá de volta na segunda-feira com campeões. Vai ter muito campeão, pessoal. Grande abraço a todos e até lá. Tchau.